Aqui estamos mais uma vez, todas as quartas-feiras, às 21h30, para celebrar saúde através das ondas milagrosas da Rádio Mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Nossa introdução é repetitiva, mas sempre necessária para a perfeita compreensão. Nossas palestras são movidas pelas mensagens que recebemos dos nossos caríssimos ouvintes. A jornada de cura pela medicina espiritual não tem vínculo com nenhuma religião. O espiritual da cura pela medicina espiritual se refere à cura através do poder de Deus. O poder de Deus não vai dar a você a cura, o alimento, o abrigo. O poder de Deus já mora dentro de você, como cura, alimento, abrigo e proteção. Outro aspecto importante: tudo ou o muito que você pode conseguir materialmente é passageiro e ilusório e jamais te dará uma satisfação permanente. Mas o pouco ou o mínimo que você pode conseguir pelo reino espiritual é muito e definitivo. Como médico que somos, utilizamos sempre nossas ferramentas de tratamento e, se possível, cura das doenças e de doentes através da ciência médica. Mas a ciência médica tem que ser comprada. E a ciência médica de alta tecnologia é muito cara para a maior parte das populações doentes que dela precisam. E nem tudo a ciência médica se propõe a tratar. É muito mais difícil ainda tentar a cura. Mas a ciência médica é dedicada ao físico, ao material. A psiquiatria, a psicologia, a neurociência têm dedicação ao equilíbrio e à harmonia da mente. Assim, os médicos dedicam-se às especialidades e a psiquiatria tenta corrigir os distúrbios mentais. É isto que as escolas médicas ensinam aos acadêmicos ou estudantes de medicina, e toda a ciência obedece à ditadura do ver para crer. Por causa disto, e somente pelo restrito tratamento físico ou material e do limitadíssimo conhecimento mental, a ciência médica é obrigada a admitir expressões como doença crônica, doença incurável ou doente terminal. Mas se o médico conseguir ampliar seus horizontes pelo reino mental e reino espiritual, isto é a medicina do futuro que nós tentamos mostrar no presente, o seu poder de tratamento e cura se torna muito maior, mesmo para as assim chamadas doenças crônicas, doenças incuráveis, e até para atender os pacientes ou doentes ditos terminais pela ciência médica. Para isto e para esta dedicação, alguns princípios do reino espiritual e alguns princípios do reino mental terão que ser admitidos ou aceitos como premissa. Então, repetindo a pedidos, nós temos dois reinos invisíveis, que é o reino espiritual e o reino mental, e três reinos visíveis, que é o reino mineral, vegetal e animal. O primeiro reino invisível é o reino espiritual, ele é absoluto. Ele que deu origem a tudo e a todos nesse universo, pelo seu incrível e inacreditável poder de criação. Imaginem vocês como é possível, a partir do nada, ele criou tudo. Tudo neste universo tem filiação espiritual, exceto as desgraças que afligem o ser humano, que tem filiação egótica, a partir do ego, criado pela nossa mente consciente. O reino espiritual é a anatomia, porque é o criador de tudo e de todos, e de todas as formas. Por isso eu chamo o reino da anatomia. O reino mental, criado também pelo reino espiritual, tem por objetivo destinar função
a cada criação do reino espiritual. O reino mental é a logística do papel que cada criação espiritual irá exercer em sua jornada universal. O reino mental, então, é o reino da fisiologia, de toda a função das criações espirituais. O reino espiritual é o reino absoluto, que não depende de nenhum reino. O reino animal, ao qual nós humanos estamos incluídos, é a última criação espiritual, ele depende dos demais reinos. Este reino animal só existe pela existência dos reinos espiritual, mental, mineral e vegetal. Senão, o reino animal não existiria. Então, o reino único independente é o reino espiritual. E o reino totalmente dependente é o reino animal. São princípios fundamentais do reino espiritual. O reino espiritual é o reino de toda, eu disse, de toda possibilidade. Logo, aqui não existe o impossível. Não existe tempo aqui também, e muito menos distância. Tudo é aqui e agora. Se o reino espiritual é o reino de toda possibilidade, aqui não existe o impossível. Se não existe o impossível, aqui não existe o incurável. Para o reino espiritual não existe a doença, só existe o doente. O foco no reino espiritual é o doente. Ele ignora a doença. A doença não é criação dele. Se o reino espiritual é o reino criador de tudo deste universo, do céu e da terra, e se tudo já está criado, porque este reino espiritual não deixou nada para ser criado depois, então a cura de todas as doenças já existe como criação espiritual. Assim, aqui no reino espiritual, nenhuma doença ou doente pode receber o rótulo de incurável. A cura espiritual é a cura via Espírito ou Deus. É a cura do crer para ver. Mas para poder acionar os incríveis mecanismos de cura mental e de cura espiritual, precisamos entender como funciona a mente. Como já dissemos, para a ciência médica, mente é quase sinônimo de pensamento e comportamento. Você será considerado, pela ciência médica, mentalmente sadio se tiver pensamentos lógicos e comportamento dentro dos padrões familiares, culturais, sociais, intelectuais, escolares e até religiosos. Mas o reino espiritual não criou uma mente única. É criação espiritual e fisiológica, nossa função nesta vida universal. Nós dependemos de 4 mentes distintas. Uma mente individual. É a minha mente, a sua mente, é o meu pensamento e meu comportamento, é o seu pensamento e o seu comportamento. Nós temos uma mente coletiva. É a reunião das mentes individuais ou próximas. É a mente, por exemplo, das torcidas. É a mente dos espetáculos. Quando eles aplaudem juntas, as mentes aplaudem porque tiveram emoções gratificantes da expressão da arte, por exemplo, ou no esporte. Depois nós temos uma mente universal. Esta mente é uma mente única. Não é que eu tenho uma mente universal e você tem outra mente universal. Não, a mente universal é a mente que permeia todas as mentes. É a mesma mente sua ou minha. É a mente de nossos próximos ou mais distantes. Essa mente nunca nasceu e nunca vai morrer. É a única mente de todos nós. Por isso que esta é a mente da comunicação entre as mentes. É a mente universal, a mente da telepatia. Finalmente, existe a mente mais inteligente que todas as demais mentes somadas. É a mente de Deus. O reino mental é a mente de Deus que dá função a todas as criações do reino espiritual. É a mente da fisiologia, da logística.
Mas a nossa mente individual ou coletiva tem 3 estações bem definidas e com logística diferente. As 3 estações são mente consciente, superconsciente e mente inconsciente ou subconsciente. Vejam, isto é muito importante para que possamos entender e acionar os nossos mecanismos de cura espiritual e de cura mental. A mente superconsciente é a ligação direta pai-filho, filho-pai. É o Deus dentro de você. Jesus não falava Deus, Jesus falava Pai. Então vou usar a expressão de Jesus. É a ligação pai-filho, filho-pai. É o Deus dentro de você. Não busque um Deus fora de você. O reino espiritual mora dentro de você. Assim, a cura de todas as doenças já estão dentro de você. A mente superconsciente tem sensores muito mais evoluídos do que visão, audição, olfato, paladar e tato, que são os reinos físicos ou materiais. Ela desempenha, a mente superconsciente desempenha o seu papel através dos sentidos espirituais, paranormais, metafísicos ou extrafísicos. O primeiro dos sentidos espirituais é o 6º sentido. O outro é o 7º sentido e o outro é o 8º sentido. Então nós temos 5 sensores físicos e 3 sensores espirituais. Os 5 sentidos obedecem à ditadura do ver para crer. O 6º, 7º e 8º sentidos funcionam na lógica do crer para ver. Os 5 sentidos físicos, sensores materiais, são os únicos sentidos que a imensa maioria dos seres humanos sabem ou aprendem a acionar. Aqueles que sabem acionar os sentidos espirituais, 6º, 7º e 8º, são muito poucos seres humanos e são chamados por isso de yogis, seres de luz ou iluminados, apóstolos, profetas, sábios, místicos, santos ou até de Messias. Os 5 sensores físicos são os únicos sensores dos materialistas, incrédulos, agnósticos ou ateus. Estes são escravos da matéria e dos sensores físicos. E unicamente por esses sensores jamais vão chegar a Deus. A lógica material é: não vejo Deus, não ouço Deus, não sinto o cheiro de Deus nem o gosto, e não posso tocar Deus. Logo, Deus não existe. Mas a lógica sensorial física ou material só existe para os incrédulos, agnósticos ou ateus, que não podem ver o Criador, mas podem ver, ouvir, cheirar, degustar ou tocar todas as criações do reino espiritual, as criações de Deus. Na mente superconsciente, a manifestação maior é para o 7º e 8º sentidos. O 7º sentido é o sentido da percepção das energias invisíveis aos sensores físicos. Vê se essas palavras são familiares a vocês. Clarividência, audividência. É o sentido das visões físicas, mentais e até espirituais. É o sentido que consegue enxergar a energia, o halo, a aura de seres vivos e a aura de seres que já se foram, que já morreram. Consegue enxergar a aura de vivos e mortos, a qualquer tempo ou a qualquer distância. É o sentido das viagens interplanetárias. É o sentido do... Vê se essas expressões você se lembra. Já estive neste lugar, mas quando? E o que vim fazer aqui? É o sentido do já conheço essa pessoa, mas de onde? Aqui no 7º sentido não tem tempo, espaço. Também tudo é aqui e agora, que é uma característica espiritual. É o sentido também da comunicação entre seres vivos ou mortos. É o sentido da reencarnação e da regressão. É o sentido de vidas passadas e mesmo futuras.
É o sentido que permite a percepção das energias que são invisíveis aos 5 sensores físicos. É também um sentido espiritual de milagres e curas. Mas na superconsciência mora o mais evoluído de todos os sentidos, o 8º sentido, e eu chamo de sentido messiânico. É o sentido da materialização e desmaterialização. É o sentido da transmutação. É o sentido que multiplica pães e peixes, transforma água em vinho. É o sentido da levitação. Cancela a força da gravidade e assim pode-se caminhar na superfície da água sem afundar. É o sentido que abre caminho no mar. É o sentido que acalma as tormentas ou tempestades. É o verdadeiro sentido dos milagres de cura do incurável. É o sentido que pode ressuscitar até os mortos. É o sentido que Jesus sabia usar como ninguém. É o verdadeiro sentido do curador espiritual. A superconsciência, como é a comunicação pai-filho ou filho-pai, você pode chamá-la também de Espírito Santo. A superconsciência nunca nasceu e nunca vai morrer. É o Deus vivo. Por isso ela está presente todos os dias de sua vida, 24 horas por dia. É o teu Espírito Santo que pode curar doença física, mental, espiritual, emocional, afetiva, social e até financeira. É o sentido que não vai te dar nada, porque tudo você já tem. Você já recebeu como herança divina. Saúde, abundância, proteção, abrigo. Você só precisa aprender a acionar estas ferramentas. A mente superconsciente é a nossa mente mais inteligente de todas as mentes nossas. Ela já nasce sabendo tudo. Por isso você pode também chamá-la de mente da sabedoria. Ela não precisa de nenhum aprendizado, e muito menos de nenhuma escola. Ela já nasce sábia. A segunda estação da mente se chama mente consciente. É a mente mais ignorante de todas. Ela nasce não sabendo nada. Precisa aprender tudo, por isso precisa de aprendizado e escola. Ela, para usar um termo bem próprio, é a nossa mente que nasce burra, mas pode evoluir através do aprendizado familiar, cultural, social, intelectual, escolar e até religioso. É a mente de nossas crenças que nos foram impostas. Infelizmente, é a mente que governa e comanda todas as instituições, todas elas familiares, culturais, sociais, intelectuais, escolares, religiosas, políticas e econômico-financeiras. É a mente materialista dos 5 sensores físicos, que são seus informantes. Ela recebe informação dos 5 sensores físicos. É a mente que está ligada somente no estado de vigília ou quando estamos acordados. No sono, esta mente desliga. É a mente onde mora o ego, que é a criação dela mesma. O ego não tem filiação espiritual. No ego moram as tragédias humanas. Medo, culpa, estresse, doença, ambição desenfreada, julgamento, inveja, ciúmes, envelhecimento, incapacidade e a própria morte. É a mente de toda a formação científica. É a mente materialista do ver para crer. É a mente das limitações. É a mente da separação de Deus. É a mente de toda desgraça humana. Mas é a mente de nosso dia a dia, de nossa relação física com nossos próximos, com o próprio universo, físico ou material. A mente superconsciente é nosso eu divino. A mente consciente é nosso ego. Mas a mente consciente tem um poder incrível que se chama livre-arbítrio, ou poder próprio. A mente consciente é o nosso grande poder de escolha. E nossas escolhas só podem seguir nosso eu divino ou nosso ego. E, lamentavelmente, a grande imensa maioria de nossas escolhas obedecem à vontade do ego. E daí todas as desgraças e mazelas que afligem o ser humano. Mas a mente consciente também é muito criativa.
É a mente das ciências, de toda a cultura e das artes, e das habilidades do ser humano. Mas também a mente que pode se voltar para o bem ou para o mal. A terceira e última estação da mente é a mente inconsciente, subconsciente, subjetiva ou automática. Esta mente, como a mente superconsciente, está ligada 24 horas por dia. Esta mente não raciocina, não analisa e não conclui. A mente consciente é racional, analítica e conclusiva. A mente subconsciente, ela funciona 24 horas por dia. E ela não analisa, não raciocina e não conclui. Ela só recebe informação da mente consciente. Ela já nasce com você. E nesta mente mora o primeiro sentido espiritual, o sexto sentido. Como todo sentido espiritual, o sexto sentido não precisa aprender nada. Ele é conhecido também como, olha palavras que você deve estar familiarizado. O sexto sentido é conhecido como intuição, inspiração, revelação, pressentimento, precognição, premonição, o sentido do tempo negativo. Sabe o efeito antes da causa acontecer. É o sentido do acaso ou coincidência. É aquele que comanda nossas funções inconscientes, automáticas, respiração, digestão, função renal, endócrina, o sentido da centelha da vida. É o sentido que comanda todo o nosso sistema imunológico, que das nossas defesas. Por isso você pode chamar o sexto sentido de o seu anjo da guarda. Agora você entenda, a mente inconsciente grava tudo, as coisas boas e as coisas ruins da vida. Ela não questiona, ela simplesmente grava. E ela se põe a campo para conseguir atingir todos os seus desejos, quer sejam bons ou maus. Daí, devemos ter muito cuidado com os nossos pensamentos e nossas ações. Nós vamos dedicar uma jornada exclusivamente para falar da mente inconsciente. Mas hoje nós demos uma visão panorâmica geral da palavra mente no sentido físico, material e no sentido espiritual. Acessem o nosso site www.medicinaespiritual.com.br. Se quiserem conhecer o nosso trabalho como médico, www.ruicomercurio.com.br. No YouTube tem nossas palestras anteriores e logo esta mesma palestra de hoje já estará no ar no YouTube. Nós temos 2 clínicas para atender os nossos ouvintes e nossos pacientes, uma no bairro do Morumbi, Avenida Giovanni Gronchi, 1263, São Paulo, capital, telefone 11 3744 4007, e outra clínica na Avenida Pacaembu, 1024, telefone 3661 4243. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima oportunidade. Tenham todos muita saúde e sejam todos muito felizes.